Você sabe qual é o temperamento mais rico de todos? É o melancólico. Eu sei que você que não é melancólico pode não concordar muito, mas é o que diz o livro Temperamentos Transformados, que nós estamos fazendo a série Sublinhados Comentados. Esse livro é de Tim LaHaye, da editora Mundo Cristão. E olha só, hoje a gente vai entender por que Moisés foi considerado o melancólico, que é o temperamento do conforme, segundo o método DISC. Em geral, esse temperamento ele possui uma mente muito privilegiada, uma tremenda capacidade de experimentar uma gama de emoções. O maior perigo está em se entregar a pensamentos negativos. São pensamentos que às vezes exageram suas tendências pessimistas. Olha, alguns dos maiores gênios do mundo, eles foram melancólicos e superdotados, que desperdiçaram seus talentos em crises de angústia profunda, tornando-se apáticos e pouco produtivos. Então, a importância de você estar aprendendo sobre guardar suas emoções, conforme a Bíblia diz. Porque você pode ser um gênio, uma pessoa incrível, mas se deixar as suas emoções te dominar, você pode cair numa angústia profunda, como é o caso aqui desses citados, dessas várias personalidades, esses vários talentos aqui indicados no livro. Olha, isso jamais deveria ocorrer em um cristão, porque ele tem dentro de si uma fonte de poder que transforma seus pensamentos negativos em positivos, incentivando-o a aproveitar o máximo dos seus talentos. Eu sei que por causa da tendência negativa desse temperamento, muita gente não consegue conviver com gente que está só olhando o problema, dificilmente reconhece as coisas positivas. Mas isso não é a realidade de quem é transformado pelo Espírito Santo. O segredo da motivação encontra-se em um processo de pensamentos. E a chave para o padrão adequado é uma vida cheia do Espírito Santo. Uma norma muito simples que vai ajudar o cristão melancólico é a de avaliar o mérito de todo o pensamento negativo, contrapondo a um positivo. Lançando mão Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Pensando nisso, resultados maravilhosos se seguirão. A evidência de que o cristão melancólico, conforme, tem um imenso potencial, pode ser vista na Bíblia por meio da vida de grandes homens de Deus. Esses eram dotados de temperamentos melancólicos mais frequentemente do que outros tipos. Isso porque o melancólico ele pode se manifestar junto com outros, mas quem foi visivelmente desse temperamento na Bíblia, a gente pode citar Jacó, Salomão, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Obadias, Jonas, João Batista e os apóstolos João e Tomé. E ainda tem outros, mas aqui já é um time bem interessante, não é verdade? Encabeçando essa lista de famosos servos de Deus, temos o maior homem da história de Israel, que foi Moisés. Ao menos do Antigo Testamento. Antes de avaliarmos o temperamento dele, é bom que a gente examine os pontos fortes e fracos do temperamento melancólico. Vamos lembrar quais são? Esse temperamento é o mais talentoso, é perfeccionista por natureza, muito sensível, apreciador das belas artes, é analítico, é abnegado e amigo leal. Em geral, ele não é extrovertido e raras vezes se impõe. Se você está ouvindo e você fala, mas eu achei que eu era melancólico, mas eu sou um pouco extrovertida, é porque você pode ser melancólico com colérico ou melancólico com sanguíneo. Essas combinações eu ainda não estou falando muito. A gente vai aqui no rumo do livro e mais para frente eu ainda vou trazer para você várias combinações de temperamento, quando você tem os dois e como lida com alguém que tem os dois. É só ir me acompanhando que o nosso estudo vai ser bem aprofundado. Olha só, em geral, esse temperamento melancólico, conforme ele não é extrovertido e ele raras vezes se impõe. Ao lado dos seus dotes excepcionais, também tem as fraquezas, que são bem complexas. Muitas vezes, uma coisa neutraliza a outra. Às vezes você vai ouvir e você vai falar, puxa, eu tenho esses defeitos, mas essas qualidades não, ou vice-versa. Eu me vejo com essas qualidades, mas esses defeitos, eu não sou assim.
Duas situações podem ocorrer quando você se enxergar assim. Uma é que às vezes você pode estar já ser um cristão transformado pelo Espírito Santo, ou maduro emocionalmente. Você chegou num nível que você amadureceu e o Espírito Santo pôde trabalhar em você, e você já não aparenta, você já consegue lidar melhor com as suas partes negativas, seus pontos fracos. A questão é que tem a outro lado. Às vezes você é tão orgulhoso que aos seus próprios olhos você não se enxerga. Porque a Bíblia diz que o orgulhoso aos seus próprios olhos não se percebe. Então, pergunte ao Espírito Santo. Ele traz à luz o que está oculto. Ele consegue avaliar as motivações erradas do nosso coração. Então, é só perguntar para ele. Eu tenho feito isso constantemente. Desde que eu aprendi a fazer isso, eu cresci muito mais rápido. Eu pergunto, Espírito Santo, isso daqui é uma motivação errada? Me mostra. Será que eu estou sendo orgulhosa? Eu não estou me enxergando? Me mostra. É eu falar isso, gente, que ele me mostra. Logo ele começa já a quebrantar meu coração, começa a me arrepender, começa a me ver arrogante, prepotente, orgulhosa, querendo achar que, sabe, sou mais que os outros, ou que eu tenho mais razão. E aí eu já me arrependo, já peço perdão, falo, Senhor, me ensina, me dá esse fruto do Espírito, me enche do teu Espírito para eu ser mais humilde. Então, se você que tem falado comigo, principalmente lá no Instagram, eu tenho recebido muita gente falando, Ellen, como eu sou menos impulsivo, como eu sou menos grossa, como eu sou menos isso, como eu sou menos negativo. O caminho é o mesmo para todos. Os pontos fracos, eu posso até dar dicas de estratégias, que são estratégias racionais, mas se não for conduzida pelo Espírito Santo de Deus, aí a gente sabe que o nosso lado carnal sempre vai falar mais rápido, a gente vai ficar mais irritadinho fácil, mais magoadinho fácil. Em especial, melancólico consegue se magoar facilmente. Por isso, se ele for cheio do Espírito Santo, essa tendência vai diminuindo até que ela se torna imperceptível. Olha só, o melancólico Moisés, por exemplo, ele fornece um excelente material para um estudo bem analítico dos temperamentos, porque as escrituras nos dão muitas informações a respeito dele. Certos fatores tornam um pouco mais difícil determinar se tem algumas das suas atividades foram motivadas pela ação de Deus ou por variações da sua personalidade. Primeiro, ele viu antes de Pentecostes, quando o Espírito não habitava nos crentes, ele viveu antes do Pentecostes, então ainda não tinha o Espírito Santo habitando de forma que habita hoje. Mais importante ainda é que a pessoa melancólica, conforme, ela experimenta muitas flutuações de humor que acabam confundindo a gente. É fácil diagnosticar seus períodos negros como motivados pela carne, por exemplo. Mas, às vezes, os seus períodos brilhantes deixam a impressão de que o Espírito está no comando, quando na verdade é mais a parte de genialidade dele, sabe? Você não tem certeza, mas a sua verdadeira fonte de controle só poderá ser determinada pela observação do seu comportamento durante um certo período de tempo. O líder de Israel ilustra com clareza a diferença que o poder de Deus exerce na vida de um homem. Olha só, depois de ser educado primorosamente durante 40 anos na sede da cultura egípcia, esse melancólico brilhante que é Moisés passou 40 anos cuidando de animais em um deserto distante. Com 80 anos ele ouviu o chamado de Deus lá da sarça ardente, e durante os 40 anos seguintes ele foi um dos maiores líderes da história do mundo. A mudança operada nele foi incrível, foi gradativa, por vezes interrompida. Em algumas ocasiões foi eletrizante, em outras já teve até uma regressão mesmo. Você olha que ele parece que regrediu, você vai perceber, a gente vai comentar em alguns momentos sobre isso. Mas tudo isso confirma o quanto ele era humano, na verdade. Nas ocasiões em que ele estava entregue ao Espírito Santo, nos oferece uma ilustração de um temperamento divinamente guiado. Enquanto em outras esse temperamento estava bem no seu natural mesmo, na sua carne. Mas como qualquer cristão dos dias de hoje, Moisés só foi produtivo para Deus quando controlado pelo Espírito Santo.
E aí nós vamos ver sobre cada uma das características dele, de cada um dos outros. Se você está acompanhando no livro, eu não estou indo na mesma ordem do livro. Eu estou pegando um pouquinho de cada temperamento primeiro, para você não ouvir somente sobre um. Você começou ouvindo muito sobre o sanguíneo. Como eu vi que vai ficar muito só em um, eu falei, vou fazer um pouquinho de cada um, e agora eu vou voltando e falando um pouquinho de temperamento de cada um para você associar todos. E depois eu vou aprofundando novamente de cada um. Você vai conseguir trazer mais para sua realidade, não pensando apenas em um, tá bom? Então agora, você é melancólico? Ou tem um pouco desse temperamento? Começa a se observar. Se é muito pessimista, negativo, você tem a oportunidade de buscar no Espírito Santo uma forma de ver a vida centrada na palavra, nas promessas. Então pede para o Espírito Santo te guiar e te levar a isso. Você vai ficar surpresa, o quanto que ele é fiel. E o quanto quando a gente pede, ele está ali doido, ele é o maior interessado na sua transformação. Parece que tem gente que pede e fala, mas ele não me ouve. Não é verdade, ele é o maior interessado. E às vezes a gente que não pede de coração, quer que ele faça e a gente não se esforce. Tem que ter a soma, ok? É minha parte querendo mudar, pedindo para ele me mostrar e falando, me ajuda a me arrepender, me ajuda a transformar, me ajuda a ser mais positivo, a elogiar as pessoas mais, ao invés de só olhar o que elas têm de negativo. E aí você vai conduzir as coisas conforme o bom propósito de Deus, amém? Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach Cristã e no próximo áudio a gente vai falar agora um pouquinho do fleumático e depois a gente volta falando de cada um. Já foi lá no meu Instagram? ellenklein.oficial, vai ser uma honra ter você me seguindo lá também, tá bom? Beijo!